Fala aí, galera, beleza? Uma diquinha agora de plano inclinado, hein? Vamos botar aqui agora pra vocês a diquinha, se liga aí. Então se liga aí, meus amigos, olha só. Isso aqui não pegou legal isso aqui, olha só. O que você faz, ó, para você entender bem o funcionamento dessas forças? A força-peso, ela sempre fica na vertical para baixo, né? A força-peso, ela tá sempre puxando na vertical para baixo, apontando para o centro do planeta, certo? O que acontece? O deslocamento do móvel, ele é descendo a rampa livremente, vamos considerar que não tem atrito, ele vai descer a rampa livremente nesse sentido. Veja que a força-peso e o deslocamento não estão no mesmo sentido, ou seja, forma-se um ângulo entre o deslocamento e a força-peso, né? O deslocamento e a força-peso. Beleza. Você está vendo a inclinação da rampa aqui? A inclinação forma um ângulo, né? Se a gente considerar que essa rampa é 90 graus, o que a gente vai ter aqui? Um triângulo retângulo, né? Se a gente considerar que aqui, né, é 90 graus, então a gente tem um triângulo retângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que dar 180. Se aqui é alfa, aqui tem que ser 90 menos alfa. Concorda? Beleza. Como a força-peso está inclinada em relação ao deslocamento, o vetor inclinado ele se desmembra em dois vetores. Lembra na aula de vetores? O vetor inclinado ele se divide em duas componentes. Como aqui eu coloco um referencial do eixo plano cartesiano, o eixo x aqui ó, descendo a rampa e o eixo y perpendicular, né? Então a gente pode nomear as componentes como P de x e P de y. Alguns livros adotam como PT e PN. PN porque está oposto à força normalzinha para cá, ó, tá? Aí alguns livros adotam PN por causa da força normal, tá? Aí adota PN aqui. E aqui PT, que é peso componente tangencial, tá? Porque está tangente ao plano aqui, a essa rampa aqui, tá? Eu particularmente eu gosto assim, Px e P de y por causa do eixo cartesiano aqui, tá? Vamos entender o porquê que este ângulo aqui, ó, ele é igual ao ângulo da rampa, tá? Então vamos trabalhar com a matemática. Então o que eu fiz aqui para você entender melhor? A aplicação da força-peso é aqui no centro de massa do bloco, tá? Mas o que eu fiz para você entender matematicamente? Eu desloquei esse ponto para cá, tá? Onde você tem aqui a componente P de x e a componente P de y, beleza? Como aqui é 90, aqui é alfa, aqui tem que ser 90 menos alfa, né? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180, beleza? Se você prolongar a força-peso aqui, ó, você vai ver que ela vai ficar perpendicular à base do triângulo. Então aqui vai formar 90 graus, correto? Se aqui é 90, aqui é alfa, então você concorda comigo que este ângulo aqui tem que ser o quê? 90 menos alfa, certo? Este ângulo aqui tem que ser 90 menos alfa, tá? Veja, se este ângulo é 90 menos alfa e as duas componentes da força-peso elas são perpendiculares entre si, então, meu querido, esse ângulo aqui também tem que ser alfa. Olha que bacaninha. Então, esse ângulo aqui sendo o alfa é igual ao ângulo da rampa. Então, matematicamente provado, tá? Porque que este ângulo aqui é igual ao da rampa, tá? Aí agora a gente consegue, a partir disso, montar duas equaçõezinhas. Uma para P de x e outra para P de y, tá? Uma para P de x e outra para P de y. Perceba que aqui, gente, é um triângulo retângulo, né? Onde o peso é a hipotenusa. Então, se a gente for trabalhar com esses vetores, o que a gente vai ter? Que esse vetor P de x, deslocando ele lateralmente para cá, eu consigo fechar um triângulo, né? Então esse cara aqui, que é o P de x, ele é o cateto oposto a este ângulo, cateto oposto, né? Então a gente vai trabalhar com
Seno, né? Cateto oposto, a gente vai trabalhar com o seno. Por isso que P de x é P vezes seno do ângulo, certo? E o P de y que está aqui, ó, ele é cateto adjacente a este ângulo, que é o ângulo da rampa. Como ele é cateto adjacente, então eu vou ter P cosseno do ângulo. Meu povo, essa força P de x, ela sempre vai aparecer, você sempre vai usar, apareceu o plano inclinado, você sempre vai usar P de x. Sempre vai ter que usar P de x. Apareceu o plano inclinado. Por quê? Porque é o P de x que faz com que o bloco desça, escorregue para baixo. Tá? É o P de x que faz o bloco escorregar nesse sentido aqui. Tá bom? O P de y nós só usaremos se for solicitado a força normal, que é a força de reação do bloco sobre o plano inclinado, né? Então, se for solicitado a força normal, a gente trabalha com P de y, a não ser que o sistema aqui esteja envolvido força de atrito, que aí são cenas de próximos capítulos, né? Força de atrito está envolvido a força normal na equaçãozinha da força de atrito. Aí, nesse caso, nós utilizaríamos P de y para substituir na fórmula da força de atrito. Tá? Mas é cenas dos próximos capítulos. Beleza? Qualquer dúvida, se você não entendeu, comenta aí. Um abraço.